Era uma manhã comum no Rio de Janeiro. O céu, já limpo e azul, anunciava mais um dia de treinos no centro de treinamento do Flamengo. Lá dentro, a rotina seguia firme. Preparadores organizavam cones, bolas rolavam e os jogadores começavam o aquecimento. Mas do lado de fora, bem na entrada lateral do CT, uma outra história silenciosa acontecia. Longe dos holofotes, sem plateia, sem narração. Felipe Luiz havia chegado mais cedo do que de costume. Estava introspectivo naquela manhã, pensando em sua família, nos últimos jogos, na velocidade com que a carreira passava diante de seus olhos. Estacionou o carro, colocou a mochila no ombro e caminhou até o portão. E foi ali, nesse momento quase invisível para o mundo, que algo o parou. Sentado no chão, encostado no muro do CT, havia um garoto. Magro, com roupas sujas, os pés descalços e o olhar perdido no horizonte. Era difícil dizer a idade, talvez uns 13 ou 14 anos, mas a vida nas ruas fazia com que ele parecesse mais velho. Nos olhos do menino havia uma mistura de medo e esperança. Como quem não espera nada, mas ainda sonha com tudo. Felipe reduziu o passo. Por um instante, pensou que fosse apenas mais um dos tantos rostos que cruzamos nas esquinas da cidade e ignoramos. Mas havia algo naquele garoto que o puxou como um imã. O olhar, o silêncio, o modo como ele segurava um pedaço de papel amassado entre os dedos. Um papel onde se lia, mal escrito, "Quero jogar futebol". O craque parou em frente ao garoto. Ficaram ali, se olhando por alguns segundos que pareceram minutos. Nenhuma palavra foi dita de imediato. E isso foi o mais potente. Porque às vezes o silêncio fala mais que qualquer discurso. "Você tá com fome?" perguntou Felipe, abaixando-se até ficar na altura dos olhos do menino. O garoto balançou a cabeça lentamente. "Sim. E o que você está fazendo aqui?" "Queria ver os treinos, queria ver de perto", respondeu o menino com voz baixa, quase como quem pede desculpas por existir. Foi nessa hora que o mundo desacelerou. Felipe sentiu um nó na garganta. Lembrou-se do quanto tinha sonhado quando era garoto. De quantas vezes olhou pela grade de um campo, desejando estar lá dentro. E agora, ali, diante dele, estava um reflexo do que poderia ter sido sua vida se algo tivesse saído do eixo. Ele não perguntou o nome, não questionou a história. Apenas estendeu a mão e disse: "Vem comigo." Não havia câmeras, não havia plateia. Apenas um homem que reconheceu a dor e a coragem em um menino invisível. Um encontro breve, mas eterno. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de um olhar que enxergue. E Felipe enxergou. Naquele portão, mais do que dois mundos se cruzaram. Duas vidas se conectaram. E a partir dali, nada mais seria como antes. Quando Felipe Luiz cruzou o portão ao lado do garoto, o mundo parecia ter parado por alguns instantes. Dentro do centro de treinamento, tudo seguia como sempre. Técnicos conversando, jogadores rindo, funcionários indo e vindo. Mas, para o menino que acabara de entrar ali, aquele momento era um milagre silencioso. Um passo que, por mais singelo que parecesse aos olhos de quem passava, significava atravessar de um universo para outro. Nenhum dos dois falava muito. Caminhavam juntos, lado a lado, como dois desconhecidos conectados por algo invisível. Felipe sentia a respiração tensa do menino. Notava o desconforto em seus passos descalços no chão quente. E ainda assim, o garoto não reclamava. Não pedia nada. Não perguntava para onde estavam indo. Era como se apenas o fato de estar ali já fosse um prêmio. Chegaram a uma área mais reservada do CT, onde alguns jogadores estavam reunidos. Felipe acenou para um funcionário e pediu algo discreto. "Consegue arrumar uma camisa limpa e uma sandália para ele?"
O funcionário olhou para o garoto com estranhamento, mas não questionou. Sabia que, quando Felipe pedia algo com aquele tom, havia um motivo. E o motivo estava ali. Com os olhos baixos, os ombros encolhidos e o coração pulsando como nunca antes. Enquanto esperavam, Felipe sentou-se ao lado dele em um banco sob a sombra de uma árvore. Ficaram em silêncio por um tempo. Até que ele perguntou: "Como é seu nome?" "Rafael?" respondeu, quase sussurrando. "Mora onde, Rafael?" "Não moro. Durmo onde dá." A resposta veio com naturalidade, como se fosse normal para ele viver assim. Mas, para Felipe, cada palavra era um soco no estômago. Ele queria saber mais, mas teve medo de pressionar. Porque, às vezes, o silêncio de uma criança revela mais do que qualquer confissão. E nos silêncios de Rafael havia um passado pesado demais para tão pouca idade. O olhar de Felipe foi longe. Ele pensou em seus filhos. Em quantas vezes reclamou de pequenas coisas? Em quantos dias passou irritado com derrotas, com críticas da imprensa, com cobranças da torcida? E ali, ao lado dele, estava um menino que lutava não por fama, nem por gol. Lutava por dignidade. Quando a roupa chegou, Rafael trocou ali mesmo, sem vergonha. A camisa do Flamengo parecia grande demais nele, mas o brilho em seus olhos era de quem vestia uma armadura. Foi quando Felipe notou algo que jamais esqueceria. Rafael, mesmo tão sujo e exausto, não havia pedido nada. Nem comida, nem dinheiro, nem ajuda. Ele só queria ver. Estar perto do campo. Respirar o sonho que nutria em silêncio desde algum lugar das ruas. E isso, para Felipe, dizia tudo. Porque há silêncios que contam histórias de dor. E há silêncios que gritam esperança. Você já jogou bola, Rafael? Já, mas nunca em campo de verdade. Só na rua. E em um campinho de terra lá em Madureira. Felipe sorriu. Era o mesmo lugar onde ele próprio jogara com amigos, em um passado distante. Madureira, Bangu, Realengo. Bairros onde a bola era refúgio, não esporte. Onde crianças jogavam com chinelo como trave e garra como regra. Foi nesse momento que Felipe percebeu. Ele não podia simplesmente levá-lo de volta à rua depois. Algo dentro dele já havia mudado. E ele sabia que não era coincidência aquele encontro. Havia algo maior por trás. Uma força que uniu seus caminhos por um propósito que ele ainda não entendia completamente. Decidiu, então, conversar com o coordenador do centro de formação. Contou o que havia acontecido, pediu um espaço, mesmo que temporário, para que Rafael pudesse ficar por alguns dias. Ofereceu-se para custear tudo. A reação foi de surpresa, mas ninguém teve coragem de dizer não a Felipe. Vamos organizar isso direito, Felipe. Mas é bonito o que você está fazendo. Não é comum. Ele respondeu com um olhar firme. O que não é comum é um garoto como ele ser invisível. Isso sim é errado. Naquela noite, Rafael dormiu em um alojamento simples, limpo, com colchão, cobertor e segurança. E mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele chorou em silêncio antes de adormecer. Pela primeira vez em muito tempo, não era o frio nem o medo que o faziam chorar. Era a gratidão. Felipe, por sua vez, voltou para casa com o coração inquieto. Contou à esposa, contou aos filhos e disse uma frase que os marcou profundamente. Hoje, Deus me deu uma chance de ser útil, e eu quase não percebi. Na manhã seguinte, antes mesmo do treino começar, ele passou no alojamento para ver Rafael. Encontrou o menino já acordado, sentado na cama, com a camisa dobrada ao lado. O garoto levantou os olhos e disse, tímido: "Obrigado, Felipe." O jogador se abaixou, colocou a mão sobre o ombro do garoto e respondeu: "Ainda nem começamos, Rafael. Isso aqui é só o primeiro tempo. Porque às vezes um gesto muda o dia, mas um silêncio bem escutado pode mudar uma vida." O sol mal havia nascido quando Felipe Luiz
chegou novamente ao centro de treinamento. Era dia de folga, mas ele tinha um compromisso mais importante do que qualquer treino: conversar com Rafael. No campo, o silêncio da manhã era quebrado apenas pelo som de passarinhos e o vento leve que balançava as redes do gol. Felipe caminhava lentamente, com os olhos atentos, carregando algo nas mãos. Uma chuteira usada, mas bem conservada. A primeira que ele usara quando chegou ao Flamengo, guardada com carinho como um símbolo de recomeço. Encontrou Rafael na área dos alojamentos, já de banho tomado, o cabelo ainda molhado, vestindo a mesma camisa do dia anterior com um orgulho quase cerimonial. Ao vê-lo, Felipe sorriu. Pronto para o segundo tempo? Rafael retribuiu o sorriso com um brilho tímido nos olhos. O que para ele ainda parecia um sonho, para Felipe já era uma missão. Sentaram-se novamente sob a mesma árvore do dia anterior. E foi ali que o jogador decidiu ir além. Rafael, você já pensou em treinar de verdade? Tipo, num time? O garoto arregalou os olhos. De verdade mesmo? De verdade. Com treino, com rotina, com alimentação certa. Como os garotos da base fazem aqui. Rafael olhou para o chão. Por alguns segundos, ficou em silêncio, como se estivesse lutando contra a própria descrença. E eu nunca imaginei que fosse possível. Por que não? Porque essas coisas não são pra gente como eu. Felipe respirou fundo. Aquelas palavras cortaram como lâmina. Era isso. O mundo fazia meninos como Rafael acreditarem que existia um muro invisível entre eles e os sonhos. Um muro feito de abandono, preconceito e silêncio. Mas aquele muro estava prestes a cair. Escuta aqui, Rafael. Isso é para você sim. Se você tiver vontade, eu vou te ajudar. E não importa se vai virar jogador ou não. O que importa é você saber que merece tentar. O garoto abaixou a cabeça. Seus olhos se encheram d'água, mas ele não chorou. Engoliu o choro como quem está acostumado a engolir o mundo. Felipe estendeu a chuteira. Essa aqui foi minha primeira no Flamengo. Tá velha, mas ainda serve. Serve como símbolo, sabe? De recomeço. Rafael pegou a chuteira com as duas mãos, como se estivesse recebendo um troféu. Aquilo, para ele, era mais do que um calçado. Era um sinal de pertencimento. Pela primeira vez, alguém dizia: "Você pode." Naquele mesmo dia, Felipe conversou com o coordenador da base. Explicou que queria que Rafael participasse de alguns treinos observacionais, sem pressão, apenas para ver como ele reagiria. O clube, ainda desconfiado, mas sensibilizado com a iniciativa do jogador, topou a experiência. O primeiro treino de Rafael foi um espetáculo de emoção. Ele mal sabia como se posicionar, corria de forma desajeitada, mas o que mais chamava a atenção era sua entrega. Não tinha técnica refinada, mas cada passe seu era um grito de liberdade. Cada chute, um desabafo. Os outros garotos da base o olhavam com curiosidade. Alguns zombavam em silêncio. Outros, mais sensíveis, o ajudavam. Mas ninguém conseguia ignorar o fato de que aquele menino parecia estar jogando com a alma. Felipe observava à distância, com os braços cruzados. Sabia que não estava formando um atleta, estava tentando salvar uma história. E isso valia mais do que qualquer título. Ao final do treino, Rafael se aproximou suado, ofegante, com o rosto iluminado de felicidade. "Eu posso voltar amanhã?" "Pode, mas tem que prometer uma coisa." "Qual?" "Que vai acreditar em você, mesmo quando o mundo não acreditar." O menino assentiu. E ali, naquele campo sagrado para tantos craques, Rafael dava seus primeiros passos rumo a uma vida que jamais ousara sonhar. Não porque era fácil, mas porque alguém decidiu abrir uma porta que o mundo havia trancado. Nos dias que seguiram, Felipe cuidava de Rafael como um irmão mais velho. Acompanhava sua rotina, perguntava sobre suas refeições, incentivava nos treinos, e a cada dia, o garoto parecia crescer 1 centímetro por dentro.
porque o corpo pode demorar a mudar, mas a alma, quando é acolhida, floresce rápido. Felipe também levou Rafael a um médico do clube, que constatou sinais claros de desnutrição e estresse crônico. Nada que não pudesse ser revertido com cuidado, alimentação e estabilidade. Quando ouviu isso, Felipe sentiu alívio. Era como se o tempo ainda lhe desse uma chance de consertar as feridas invisíveis do menino. Em uma conversa com a esposa, Felipe desabafou. Tem algo em mim que não me deixa desistir dele. Sinto que, se eu falhar com esse garoto, tô falhando com Deus. E ela, com os olhos marejados, respondeu: Então segue esse chamado, porque é Ele quem te colocou nesse caminho. Rafael continuou treinando, aprendendo, caindo e levantando. Cada dia era uma batalha, mas agora ele não estava mais sozinho. E isso mudava tudo, porque às vezes o futebol não é o fim, é apenas o meio. O campo é só o cenário. O jogo real acontece nas entrelinhas, nos olhares, nos gestos. E Felipe, sem saber, havia se tornado treinador de um recomeço, o mais importante da sua carreira. Na vida de Rafael, tudo sempre foi áspero. A água, quando havia, era fria e vinda de torneiras improvisadas. O espelho era um pedaço rachado de vidro em algum banheiro público. E a comida era o que aparecia, quando aparecia. Então, para ele, gestos simples, como um banho quente, um corte de cabelo ou um prato de arroz com feijão, pareciam luxos inatingíveis, quase milagres. Mas naquela tarde, no centro de treinamento, algo começou a mudar. Felipe Luiz o levou até a área dos alojamentos, onde havia chuveiros e armários limpos. Com a ajuda de um funcionário, prepararam uma toalha nova, roupas limpas e um pequeno nécessaire com sabonete, escova de dentes e shampoo. Rafael olhava tudo com olhos arregalados. Não dizia uma palavra, talvez por medo de quebrar o encanto. Vai lá, toma um banho com calma. Aqui você tem tempo, disse Felipe com um sorriso leve. Rafael entrou no banheiro, trancou a porta e por alguns segundos ficou parado ali, olhando ao redor. Tocava as paredes frias do azulejo como quem explora um novo planeta. Ao abrir o chuveiro, a água quente caiu sobre seu corpo magro com uma intensidade que ele não conhecia. Fechou os olhos. E então, desabou. A água misturou-se com o choro contido de tantos anos. Era como se, naquele banho, ele estivesse lavando não apenas o corpo, mas a dor, o medo, o abandono. Chorou em silêncio. Chorou por tudo o que passou. Chorou pelo menino que um dia dormiu no chão molhado de uma marquise. Chorou porque, naquele instante, ele se sentiu, enfim, humano. Quando saiu, com a toalha nos ombros e os cabelos molhados, encontrou Felipe esperando. O jogador chamou um barbeiro conhecido que havia sido convidado ao CT por ele mesmo. Tem uma missão especial, ele dissera pelo telefone no dia anterior, e o homem entendeu logo. Rafael sentou-se na cadeira, ainda com vergonha. O barbeiro perguntou: Como você quer o corte? O menino pensou, sorriu de leve. Igual ao do Felipe. Todos riram. Até Felipe. Então, capricha aí que esse corte agora vai ser estilo campeão, disse o jogador. O corte durou alguns minutos, mas a transformação foi imediata. O rosto de Rafael, antes escondido sob cabelos rebeldes e expressão dura, agora surgia limpo, leve, quase novo. Ele se olhou no espelho e se viu, talvez pela primeira vez em anos. Felipe se aproximou, pôs a mão no ombro dele e disse: Tá vendo esse menino aí? Esse é você, e esse aí é só o começo. Depois do corte, Felipe o levou ao refeitório. O cozinheiro, já avisado, preparou um prato especial: arroz, feijão, bife acebolado, batata frita e um suco natural. Coisas simples, mas que para Rafael tinham o valor de um banquete. O menino se sentou à mesa com cuidado, olhou o prato, parecia hesitar.
Tá tudo bem? Perguntou Felipe. É que faz muito tempo que não como assim, de garfo e faca. Às vezes, eu comia com a mão, ou pegava coisa do lixo. Felipe se aproximou, puxou uma cadeira ao lado e disse: Aqui não precisa ter vergonha de nada. Come do jeito que quiser. Só se alimenta. Rafael sorriu, pegou o garfo com cuidado e começou a comer. Cada garfada era uma vitória, uma reconstrução silenciosa de sua dignidade. Comia devagar, como quem quer guardar aquele momento para sempre. Felipe, observando, sentia um nó na garganta. Não pelo drama, mas pela força invisível daquele menino. Pela gratidão que transbordava sem precisar de palavras. Porque há dores que ensinam, e há refeições que curam. Depois do almoço, Rafael foi descansar. Deitou-se em uma cama limpa, com lençol branco e travesseiro macio. A luz da tarde entrava suavemente pela janela. Antes de fechar os olhos, ele olhou para o teto e sussurrou: Obrigado, Deus, por me deixar sentir que eu existo. Do lado de fora, Felipe ficou parado por alguns minutos olhando para o céu. Aquela sequência de pequenas ações, um banho, um corte de cabelo, um prato quente, havia lhe ensinado mais do que anos de carreira. Porque, no fundo, aquilo não era caridade, era humanidade. Era devolver a alguém o que nunca deveria ter sido tirado: o direito de se sentir digno. Naquela noite, Felipe postou uma mensagem enigmática em suas redes sociais. Hoje, eu vi o futebol fazer mais do que gols. Vi ele devolver a alguém a chance de recomeçar. Às vezes, o que transforma uma vida não é a bola. É o olhar de quem estende a mão. Sem citar nomes, sem expor, apenas deixando uma semente de reflexão. Enquanto isso, no alojamento, Rafael dormia profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, sonhava. E o mais bonito era que seu sonho não era sobre fama, nem sobre dinheiro. Ele sonhava com uma bola rolando, uma arquibancada cheia e um grito: Vai, Rafael! E no sonho, ele corria. Corria livre, como nunca antes. O dia seguinte começou cedo. O despertador ainda não havia tocado no alojamento, mas Rafael já estava de pé, sentado na cama, com a chuteira de Felipe Luiz nas mãos. Passava os dedos sobre ela como quem acaricia um objeto sagrado. Para muitos, era só um par de calçados gastos. Para ele, era símbolo de tudo o que começava a florescer dentro de si: dignidade, esperança e, acima de tudo, pertencimento. Quando o sol finalmente iluminou os campos do CT, Rafael já estava pronto. Uniforme limpo, cabelos recém-cortados e um olhar que misturava nervosismo com fé. Ele sabia que aquele seria o primeiro dia oficial de uma nova etapa. Não era mais um visitante, era parte, mesmo que ainda em fase de teste, daquele universo onde antes só sonhava entrar. O campo parecia maior naquele dia. Os cones estavam no mesmo lugar. Os técnicos com seus apitos, os garotos correndo. Mas agora havia algo diferente. Entre todos eles, havia um menino que vinha das ruas, do esquecimento, da luta por migalhas. E ali estava ele, pronto para jogar, pronto para viver. Felipe chegou um pouco depois, observando de longe. Queria ver como Rafael se saía por conta própria. O técnico responsável pela base havia sido claro. Ele não é o melhor, mas é o que mais tenta. E isso já o torna especial. Durante o treino, Rafael corria mais do que todos. Tentava acertar cada passe com atenção extrema, como se cada toque na bola fosse um ato de fé. Errava, sim. Caía, mas levantava com pressa, com vergonha até de mostrar dor. Queria provar que merecia estar ali. Não a eles, a si mesmo. Um dos momentos mais simbólicos veio durante um exercício de finalização. Rafael recebeu um passe cruzado e chutou mal, mandando a bola longe. Instintivamente, abaixou a cabeça,
frustrado. Mas antes que pudesse se envergonhar, ouviu uma voz vinda da lateral do campo. É errando que se aprende, campeão. Vamos de novo! Era Felipe, com um sorriso sereno no rosto e os braços cruzados, como um irmão mais velho que sabe que ensinar é, acima de tudo, estar junto. Rafael levantou a cabeça, respirou fundo e correu de volta à fila. Na próxima tentativa, acertou em cheio. A bola beijou a rede e, pela primeira vez, ele correu comemorando, sorrindo, como se tivesse feito um gol em final de campeonato. Naquela semana, Rafael passou a seguir a rotina dos garotos da base. Acordar cedo, treinar, estudar, se alimentar e descansar. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma rotina, uma estrutura, uma vida com horas marcadas e objetivos claros. Não precisava mais lutar para sobreviver. Agora, aprendia a viver. Nos intervalos, Felipe aparecia para conversar com ele. Não como estrela, mas como amigo. Tá difícil? Tá, mas bom. Cansa, mas é bom. É assim mesmo. A vida também é treino, sabia? Rafael olhava para ele com admiração. Cada conversa era uma aula. Felipe não falava de fama, nem de dinheiro. Falava de disciplina, de respeito, de humildade. Ensinava com gestos, com olhares, com silêncio. Um dia, Rafael foi chamado por um dos psicólogos do clube que queria entender melhor sua história. Durante a conversa, o menino falou pouco, mas em certo momento, quando lhe perguntaram o que mais o marcava naquela nova fase, ele respondeu com algo que ninguém esperava. O que mais me marcou foi o "boa noite" de ontem. Como assim? Perguntou o psicólogo. Quando fui dormir, um dos meninos do quarto olhou para mim e disse: "Boa noite, Rafa." Ninguém me chamava pelo nome há muito tempo e nunca ninguém tinha me desejado um boa noite. Assim, de verdade. Silêncio na sala. O psicólogo entendeu tudo, porque às vezes o que muda a vida de alguém não é o contrato, nem o salário. É o afeto, é o reconhecimento, é o simples fato de ser visto, chamado pelo nome, tratado como igual. Enquanto isso, a notícia da presença de um menino resgatado por Felipe Luiz começou a se espalhar nos bastidores do clube. Mas o jogador fez questão de manter tudo em silêncio. Nada de entrevistas, nada de exposição. Para ele, aquela história não era para ser vendida, era para ser vivida. Alguns colegas de equipe começaram a perguntar, outros a se inspirar. Um ou outro funcionário do CT passou a doar tênis, roupas ou materiais escolares para Rafael. Ninguém fazia barulho. Ninguém postava nada. Era uma corrente silenciosa de humanidade. Certa noite, Felipe chamou Rafael para uma conversa mais longa. Sentaram-se no banco ao lado do campo, o mesmo onde tudo havia começado. "E aí, Rafa? Tá gostando da nova rotina?" "Tô, muito. Às vezes ainda acho que vou acordar na rua de novo." "Pô, você não vai, porque agora você tem gente do seu lado. E mais importante, agora você tem força para continuar." Rafael olhou para o campo vazio à sua frente. As traves, as redes, a grama perfeita. Tudo aquilo que antes era um cenário distante, agora fazia parte de sua paisagem diária. "Obrigado por acreditar em mim, Felipe. Eu não fiz nada demais, só te enxerguei." Rafael sorriu, e naquele sorriso havia a certeza de que sonhos, quando acolhidos, ganham pernas. E quando ganham pernas, correm mais rápido que a dor. Meses haviam se passado desde aquele primeiro dia no portão. Aquele em que Felipe Luiz estendeu a mão e Rafael, sem saber, agarrou a chance que mudaria tudo. Hoje, o menino já não era o mesmo. Seu corpo ganhara força, sua postura era firme e seu olhar, aquele que antes era de sobrevivência, agora era de propósito. No centro de treinamento, Rafael se tornara uma inspiração silenciosa. Não era o craque da base,
nem o destaque técnico, mas era o primeiro a chegar, o último a sair e o que mais agradecia. Sempre, todos os dias. Cada treino era como uma oração. Cada refeição, um ato de gratidão. Quando entrava em campo, fazia o sinal da cruz, olhava para o céu e murmurava: obrigado por mais um dia. Não pedia fama, não pedia glória. Pedia apenas mais uma chance de continuar. Filipe, observando de perto, sabia que Rafael havia ganhado muito mais que uma oportunidade. Ele havia renascido, dentro e fora de campo. A transformação visível era reflexo de algo mais profundo. Ele agora acreditava que era digno de ser amado, cuidado, respeitado. E isso, por si só, já era uma vitória impossível de mensurar. Um dia, após o treino, Filipe o chamou para conversar. Sentaram-se de novo no banco sob a mesma árvore, como nos velhos tempos. Sabe o que me deixa mais feliz em tudo isso, Rafa? O quê? Ver que você não deixou a dor te endurecer. Você podia ter se revoltado, se fechado, mas escolheu ter fé. O menino olhou para o chão e respondeu: é que, quando alguém como você acredita na gente, a gente aprende a acreditar também. Silêncio. Mas um silêncio bonito. Aquele que vem depois de uma frase que não precisa de mais nada. Dias depois, o Flamengo organizou um pequeno evento interno com os jogadores da base. Uma espécie de roda de conversa sobre valores, trajetória e superação. Convidaram Filipe para falar e ele, sem avisar ninguém, chamou Rafael para ficar ao seu lado. No auditório, com dezenas de garotos sentados, Filipe falou com a voz embargada: esse aqui do meu lado é o Rafael. Talvez muitos de vocês ainda não saibam, mas ele não veio de escolinha, nem de peneira. Ele veio da rua e hoje está aqui, com vocês, treinando, aprendendo, crescendo. Ele me ensinou mais do que muitos livros e entrevistas que já dei na vida. Me ensinou que, às vezes, tudo o que alguém precisa é ser olhado com verdade. Rafael ficou quieto, envergonhado, mas naquele momento ele não era mais invisível. Era símbolo de algo maior, de que a compaixão pode vencer a indiferença, de que o futebol ainda pode ser ponte e não só vitrine. Filipe terminou o discurso com uma frase que ficou na memória de todos. Quando você tiver a chance de mudar o dia de alguém, não pense duas vezes, porque às vezes é só um gesto que separa a queda da salvação. Ao final do evento, Rafael foi abraçado por colegas, técnicos e funcionários. Muitos choraram, outros apenas apertaram sua mão com firmeza. Ali, ele deixou de ser o menino resgatado por Filipe Luiz. Passou a ser Rafael, o menino que caiu e se levantou, que foi esquecido, mas renasceu, que venceu o abandono com fé e gratidão. Hoje, mesmo sem garantias de se tornar jogador profissional, Rafael segue firme na base. Estuda, treina e ajuda os mais novos. E quando vê alguém triste, perdido, inseguro, ele se aproxima, sorri e pergunta: quer conversar? Filipe, por sua vez, segue a carreira e a vida, mas sempre mantém um espaço especial para Rafael. Tornaram-se amigos, quase como pai e filho de alma. E em cada entrevista, quando perguntado sobre o momento mais marcante de sua trajetória, ele responde sem hesitar: foi o dia em que um garoto descalço apareceu no portão do CT e me ensinou o que é ser humano de verdade. Porque há histórias que não terminam com um apito final. Terminam com recomeços, com fé, com silêncio que cura, com gratidão que transforma e com um garoto que um dia só queria ver um treino e acabou sendo treinado pela vida.